O que é desertificação? A desertificação é um processo de degradação ambiental em regiões áridas, semiáridas e subúmidas, que ocasiona a infertilidade do solo e a diminuição da flora e fauna. No processo de desertificação, a vegetação se reduz ou acaba totalmente através do desflorestamento. Neste processo, o solo perde suas propriedades, tornando-se infértil, com destruição do potencial produtivo da terra por meio da pressão exercida pelas atividades humanas sobre ecossistemas frágeis, cuja capacidade de regeneração é baixa. Somado a isso, como causas mais frequentes da existência deste fenômeno, podem ser indicadas algumas atividades que provocam a desertificação, como, por exemplo, o sobrepastoreio, a irrigação, o desmatamento, a mineração e cultivo excessivo, além do sistema de propriedade da terra e de superpopulação. Você sabe qual é a diferença entre desertificação e deserto? Segundo Niemeyer, 1989, etimologicamente, as palavras desertificação e deserto possuem a mesma origem. Porém, numa análise mais profunda, percebe-se que são fenômenos distintos. Para o referido autor, deserto é um fenômeno de certa forma acabado e resultante da evolução de processos que alcançaram uma certa estabilidade final e que pode ser definida como um clímax ecológico, isto é, por uma espécie de equilíbrio homeostático natural. Enquanto que, de acordo com Retalhak, 1991, o processo de desertificação desestabiliza a paisagem, podendo desnudar os solos e havendo a criação de campos de dunas, atribuindo assim a criação de desertos como etapa final. Mas afinal de contas, como o desmatamento causa a desertificação? O desmatamento pode levar à desertificação por meio de um processo conhecido como degradação da terra. Quando as florestas são derrubadas, a camada de solo que é protegida pelas árvores fica exposta à ação dos elementos naturais, como o sol, o vento e a chuva. Sem a proteção das árvores, o solo pode se tornar menos suscetível à vegetação, pois corre o risco de perder a sua fertilidade. A perda da cobertura vegetal também pode reduzir os níveis de umidade presente na atmosfera local. Isso pode levar a uma diminuição na quantidade de chuvas naquela área, o que, por sua vez, pode reduzir ainda mais a cobertura vegetal. Esse processo pode levar a um ciclo vicioso, que pode eventualmente transformar uma área que antes era coberta por florestas em um deserto. Além disso, a remoção das árvores também pode afetar a disponibilidade de água da região. As florestas desempenham um papel importante na regulação do ciclo hidrológico. Além de manter a umidade no solo, garantem uma melhor disponibilidade de água para rios e córregos. Quando as florestas são destruídas e a disponibilidade de água na região é afetada, chances para um aumento da desertificação se potencializam ainda mais. Mas e com relação às soluções para a desertificação? Bem, temos em mente que algumas medidas podem sim ser tomadas para ajudar a combater o processo de degradação do solo, como por exemplo o reflorestamento. Técnica essa que visa repovoar áreas desmatadas para recuperar as florestas que foram destruídas, e também a recuperação da mata ciliar em torno de rios. Mas calma, não podemos deixar de citar que o apoio a entidades sem fins lucrativos que desenvolvem diversas ações para a conservação da biodiversidade deve ser fundamental. Um exemplo é a Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida, ou APREMAVI, que criada em 1987 em Atlanta, Santa Catarina, mobiliza criações de políticas públicas, criação de unidades de conservação particulares ou públicas, ações de capacitação de educação ambiental e entre outros tantos trabalhos. Outras medidas também podem ser tomadas, uma fiscalização para a redução do desmatamento, controle de queimadas e também o terraceamento, que é uma prática para evitar a erosão do solo onde há retenção de água no terreno, mantendo a produtividade e a fertilidade do solo, são alguns exemplos muito viáveis. Contudo, a rotação de culturas, uma técnica agrícola que alterna de maneira ordenada e planejada diferentes culturas em uma mesma área,
em um dado período também pode ser uma grande alternativa. Assim, com essas e outras medidas, é possível combater o processo de desertificação e degradação. Bem, pessoal, vamos falar um pouco sobre savanização. O desmatamento pode estar relacionado à savanização de uma área, especialmente em regiões tropicais e subtropicais. A savanização é um processo de transformação de uma área florestal em savana, que é um ecossistema caracterizado pela presença de árvores espaçadas e gramíneas predominante. O desmatamento é um dos principais fatores que provocaram a savanização, pois a remoção das árvores diminui a cobertura vegetal e aumenta a exposição do solo à radiação solar e à evaporação, o que pode levar à diminuição da umidade do solo e à morte das árvores remanescentes. Além disso, a remoção da cobertura vegetal pode levar a um aumento na ocorrência de incêndios florestais, que também pode contribuir para a savanização. A savanização pode ter efeitos negativos sobre a biodiversidade, uma vez que muitas espécies animais e vegetais dependem de ecossistema florestal para sobreviver. Além disso, a savanização pode ter impactos sobre o clima local, pois a cobertura vegetal exerce um papel importante na regulação da temperatura e do ciclo hidrológico. E o processo de savanização da Amazônia já começou. Em entrevista, Antônio Nobre, pesquisador do INEP, afirma que, com o avanço do desmatamento, áreas das florestas já dão sinais de que ultrapassaram o chamado ponto de não retorno, como consequência para o clima global. A Amazônia cobre mais de 7 milhões de quilômetros quadrados. Tem um bioma constituído de muitos e vastos ecossistemas. O que observamos é uma confirmação de previsões feitas décadas atrás, iniciando no final dos anos 70. As florestas remanescentes na porção leste da Amazônia, locus do pior desmatamento no chamado Arco do Fogo, já apresentam sintomas de haverem ponto de não retorno, com áreas imensas mostrando o processo de savanização. Além disso, estamos no início do processo, que se acelera devido ao avanço do desmatamento e da degradação florestal. Você sabia que a savanização ameaça a sobrevivência de algumas espécies de animais das florestas? Pois é, arborícolas primatas como o macaco-aranha e o macaco barrigudo, apesar de também explorarem o solo, precisam de um dócil fechado formado pelas copas das árvores, para se alimentar, dormir, reproduzir e se deslocar. Com a mata retraída, eles perdem terreno e ficam confinados em fragmentos de floresta, aumentando a competição por alimento e diminuindo a expectativa de sobrevivência. Além disso, existem espécies do cerrado, como o lobo-guará e o tamanduá-bandeira, que podem se espalhar para áreas degradadas da Amazônia, que a cada dia se tornam mais savanizadas. Qual seria a consequência disso para a Amazônia? A consequência mais imediata para a Amazônia é o comprometimento da ciclagem de umidade feita por milhões de anos pela floresta primária. Com a consequente redução da chuva, a floresta torna-se seca e inflamável, o que cria um círculo vicioso de incêndios e degradação, comprometendo a bomba biótica de umidade e enfraquecendo os rios voadores. Outro ponto bastante pertinente é que existem animais bioindicadores do processo de savanização. E um bom exemplo que podemos citar é o lobo-guará. O lobo-guará, símbolo do cerrado, sempre foi limitado geograficamente pelas fronteiras da floresta amazônica. Com o desmatamento, o lobo-guará começou a ser visto na região. Cientistas alertam que isso indica o processo de savanização do bioma, ou seja, quando a floresta perde a capacidade de se recuperar. O estudo Expansão da área de ocorrência do lobo-guará no bioma amazônico, realizado por pesquisadores da Universidade do Estado de Mato Grosso e do Instituto de Pesquisa da Amazônia, mostra duas causas para o que está acontecendo. A primeira dela é a perda de hábitat no cerrado, onde foram destruídos 28,5 milhões de hectares de vegetação nativa entre 1985 e 2019. O segundo é o processo de savanização da Amazônia pelo desmatamento e criação de pasto.
Dessa forma, a gente consegue perceber que o desmatamento é um dos principais propulsores para a savanização e que o lobo-guará é um dos bioindicadores do processo de savanização. Como mitigar a savanização? Para mitigar esse processo, é importante adotar medidas que ajudem a preservar as florestas existentes e promover o reflorestamento de áreas degradadas. Algumas ações que podem ser tomadas incluem restauração de áreas degradadas. É importante investir em projetos de restauração de áreas desmatadas e degradadas, plantando espécies nativas da região. Além disso, proteção de áreas florestais, pois é fundamental proteger as florestas existentes, prevenir o desmatamento ilegal e combater a exploração madeireira e atividade agropecuária em áreas de preservação. Promoção de prática ecológica, pois é importante incentivar práticas agrícolas e pecuárias ecológicas que respeitem a biodiversidade e os recursos naturais. Além da criação de corredores ecológicos, recomposição de matas ciliares e o cumprimento da legislação ambiental. São algumas medidas que podem ser tomadas.